Juízes capítulo 16, a partir do verso de número 15, do 15 ao 31. Eu vou ler esse texto com os irmãos, mas vou lendo à medida que eu for compartilhando a mensagem que está dentro deste conteúdo. Eu quero hoje falar com vocês sobre uma pergunta muito importante, uma pergunta muito interessante. Diz assim: com quem está o seu coração? Já viu essa expressão? Com quem está o seu coração? Não é somente onde ele está, mas com quem ele está. Quando o Senhor Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando você entrega o seu coração ao Senhor em resposta a esse pedido dele, com quem estará o seu coração? Com quem? Filho meu, dá-me o teu coração. E se você o entrega, com quem ele estará? Com o Senhor, com Deus. Acredite. Filho meu, dá-me o teu coração. E se você o entrega, com quem ele estará? Com Deus. Porque de fato o Senhor o pediu e você o entregou. Então com quem está o seu coração? Com o Senhor Todo-Poderoso, nas mãos dele. E o que é que o Senhor vai fazer com o seu coração? A Bíblia diz: tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ele tirará o coração velho e colocará um coração novo, no sentido de que ele transformará o conteúdo do nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Quando vai para as mãos de Deus, se torna o centro da liderança do Espírito. E aí, então ele produz o fruto do Espírito. Então é um coração que nas mãos de Deus se transforma de um coração enganoso e corrupto num coração abençoado e abençoador, produzindo o fruto do Espírito. Mas esse texto de hoje vai mostrar que o coração de um homem não estava nas mãos de Deus, embora devesse estar. Era para estar. Mas vocês vão ver em que mãos esse coração foi parar e as consequências disso para a vida dessa pessoa. E por via de consequência, se nós não tivermos o cuidado que esta pessoa não teve, nosso coração pode igualmente ao desta pessoa e parar nas mãos erradas, nos lugares errados. E aí temos consequências advindas destas escolhas. Certo? Então vamos ver lá, o verso 15. Olha assim: então ela lhe disse, ela quem? Então, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Então quem é que está falando isso? É uma senhora chamada Dalila. E ela está falando isso para um senhor chamado Sansão. Então ela lhe diz: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em quem consiste a tua grande força. Ela queria saber qual era o segredo do Sansão. Porque o Sansão, quando nasceu, ele nasceu de uma promessa de Deus. A mãe dele era estéril. E ele disse que a mãe dele seria visitada aí por um anjo e Deus a abençoaria, e ela conceberia e daria à luz a um filho, e o nome dele seria Sansão. E ele não passaria navalha sobre a sua cabeça, os seus cabelos cresceriam, cumprindo um voto chamado voto dos nazireus, voto dos nazireus. Então, o que significava o nazireu? Aquele que é escolhido pelo Senhor. Então aquela criança que nasceu de uma ação especial de Deus seria uma criança escolhida pelo Senhor, e o indicativo da sua força seria os seus cabelos, em cuja cabeça não se passaria navalha por causa do voto do nazireu. Então daí começa toda essa trajetória. Se eu abrir aqui para vocês no capítulo 13, depois vocês podem ler em casa. Coloque aí o 3 aí, o 13 para a gente, por favor. Tendo os filhos de Israel
tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, o cenário, quando aconteceu o nascimento dessa criança, é que os filisteus estavam dominando sobre Israel. Há 40 anos estava essa dominação, né? Então, naquele contexto, olha o que vai acontecer. Agora, bote aí, por gentileza, o verso 3. Verso 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Bote agora o 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. O que é o voto de nazireu? Consagração do filho a Deus desde o ventre de sua mãe. E aí? E ele começará a livrar a Israel do poder dos... Os filisteus estavam dominando há quanto tempo? 40 anos. Por quê? Porque o povo havia feito o que era mal aos olhos de Deus. Deus tirou a sua proteção e o seu cuidado. Deixou o povo à sua própria sorte, porque assim o povo havia escolhido. E Deus começa a abençoar essa mãe para ter esse filho, e esse filho seria escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então já havia uma promessa desde o nascimento dele, de que ele seria um instrumento de Deus para livrar Israel daquela condenação, daquele jugo que já durava mais de 40 anos, né? Então, vocês entendem que o nascimento de Sansão tinha uma promessa, tinha uma razão de ser, tinha um cuidado especial, né? Agora volte lá para o 16 e vamos voltar à leitura do 16, agora vê o verso 16. Era lá a mulher fala assim: por que tu dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Olha a compreensão daquela mulher. Se você de fato me amasse, o seu coração estaria comigo. É como se Deus dissesse assim: filho meu, dá-me o teu coração para que eu possa cuidar dele. Mas aquela mulher não queria o coração de Sansão para cuidar dele. Ela tinha outras intenções. E a vida do Sansão foi marcada por altos e baixos. O Sansão era um dos juízes em Israel. Ele julgou por 20 anos. Deus o preparou para isso, mas ele não foi fiel a Deus como se esperava de um juiz em Israel. Primeiro, ele não quis casar com uma mulher dos seus conterrâneos ali, dos seus solidários, né? Como é que eu vou chamar assim? Das suas origens, né? Como é que é o nome? Da sua o quê? Seu povo, né? Da sua parentela. Ele preferiu escolher uma noiva, sabe onde? Dentro do arraial dos filisteus. Os filisteus já tinham essa dominação e ele encantou-se por uma mulher. Ele não conseguiu casar com essa mulher, chegou a ser noivo dela, mas ele não conseguiu casar com ela, por causa de uma trama que aconteceu e de um enigma que ele propôs lá aos seus convidados durante o noivado. O fato é que ele não casou com ela, mas a Bíblia diz que em outra ocasião ele desceu até Gaza e envolveu-se com uma prostituta. Então ele tinha este fraco na sua vida, essa fragilidade, envolveu-se com uma prostituta. Mais tarde ele envolveu-se com uma outra mulher chamada Dalila. Não se sabe ao certo se ela era uma prostituta ou se era uma pessoa irresponsável, venal, nem de que natureza era essa pessoa. De fato, ela não pertencia ao povo ao qual pertencia Sansão. E ele se envolveu com ela. E ela morava fora do território de Israel. E ele, de fato, se dedicou a essa mulher. E essa mulher, todo o tempo, tinha uma preocupação. Ela recebia da parte dos líderes filisteus
uma importância em dinheiro para que ela pudesse descobrir qual era a força de Sansão, qual a origem da força dele, para ver se conseguiriam neutralizar a força dele para que eles, filisteus, pudessem vencer e dominar do jeito que eles gostariam de dominar, porque Sansão vinha reconquistando o território que eles dominavam. E o Sansão tinha uma força descomunal e uma luta descomunal, capaz de enfrentar um leão, como ele enfrentou e matou. Ele poderia enfrentar, e com uma cabeça de jumento ele conseguiu bater mais de 1000 homens numa batalha só. Então, estes filisteus ficavam intrigados com a força que ele tinha, mas não sabiam de onde vem essa força. De fato, nem ele, Sansão, acho que tinha a clareza dessa compreensão toda, mas ele sabia do voto do Nazireu, sabia que o seu cabelo tinha uma razão de ser, e ele sabia que o seu cabelo era o indicativo da sua força, tanto que ele nunca falou com ela a verdade até chegar o momento em que ele se traiu. Então o que aconteceu com esse Sansão? Ela chegava para ele e dizia: diz-me qual é a tua força. Os filisteus pagavam para ela fazer isso, por isso suposição de que ela tivesse algum tipo, se não era uma prostituta, era uma pessoa bastante corrompida, porque aceitava um suborno ali para fazer com que aquela pessoa, nas mãos de quem Sansão havia entregue o seu coração. Quando ela disse: você não entrega o seu coração para mim porque você não me diz a verdade. Aconteceu então com essa mulher, que ela 3 vezes falou com Sansão: qual que é o seu segredo? Aí ele falava uma coisa que não era o segredo, dizia: olha, isso e isso, mas não era. Quando os filisteus chegavam, pagavam para ela e atacavam o Sansão, mas ele se defendia e destruía os seus opressores. Aí ela dizia: você não foi sincero comigo, você não foi verdadeiro comigo, o seu coração não está comigo, me diz qual é a sua força. Ele dizia outra coisa. Os filisteus o atacavam de novo e ele saía vencedor de novo. E ela ficava frustrada, ela fez isso 3 vezes. E ele nem se deu conta de com quem ele estava vivendo. Ele não se deu conta de como que era essa situação. Aí pode alegar que ele não sabia, falar que não soubesse. Mas a grande verdade é que ele não falava a verdade com ela. Se ele não falava a verdade com ela, porque também não confiava suficientemente para dizer qual era a sua força. O fato é que, na última ocasião, ele vai falar a verdade. E esse texto vai nos ajudar a entender. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então significa que ela ficava tentando. No final das contas, ele já estava impaciente com aquilo, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E o que ele fez? Olha só, quando você fica sobrecarregado, quando você fica pressionado por alguma situação, quando você fica assoberbado, às vezes você vai tomar decisões que não eram as melhores da sua vida, porque você acaba tomando decisões por causa da pressão que você está sofrendo ou da situação difícil que você está vivendo. Por isso é muito importante, no meio de uma dificuldade, parar, encontrar um lugar calmo e sereno e conversar com o Senhor a respeito das importantes decisões que você tem que tomar. Porque muitas vezes vamos tomar decisões das quais vamos nos arrepender depois, porque foi no calor da agonia, foi no calor da briga, foi no calor do problema, foi no calor das dificuldades, que acabamos tomando as decisões e depois vamos nos arrepender, porque não tivemos a paciência e a perseverança e a resiliência para deixar para tomar a decisão importante depois de esfriar a cabeça. Foi exatamente quando ele estava com uma impaciência de matar, foi nesse momento, quando a vida estava no limiar de um estresse, de uma estafa, que ele toma uma decisão que vai marcar o resto da vida dele. Então, cuidado
na hora de tomar suas importantes decisões. Segundo, cuidado nas mãos de quem está o seu coração, porque o seu coração, dele procedem as saídas da vida. Se o seu coração não for devidamente cuidado, abençoado, protegido, ele pode te conduzir para os caminhos do engano e os caminhos da corrupção. Porque o coração é enganoso, tanto que a Dalila ganhava dinheiro para fazer com que ele fosse destruído, embora ele estivesse ao lado dela. Olha que trama dentro daquele lar, olha que trama, nem posso chamar de lar, que trama dentro daquela relação. E ali aparecia uma situação de conchavo entre uma situação para destruir a outra, e essa situação produziu nele uma impaciência de matar. Imagine o nível dessa impaciência, dessa chateação, desse aborrecimento. Veja o verso 17 agora. Olha lá, ó. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça. Por que que ele descobriu-lhe toda a sua verdade? Porque ele estava saturado, desanimado de tudo aquilo. Ele, eu acho que não teve a capacidade de raciocinar com tranquilidade sobre o que deveria fazer. E ele também parece que estava envolvido na trama com aquele relacionamento, que ele não sabia se livrar dali, não sabia o que fazer. Então ele agora toma essa decisão e fala com ela: porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspada a minha cabeça, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha, se eu entregar aquilo que Deus me deu de especial, eu serei como qualquer outro homem. Ele tinha da parte de Deus uma promessa: sua mãe foi usada por Deus para trazê-lo ao mundo, e Deus profetizou sobre ele que ele seria uma pessoa especial e que começaria com ele a libertação do povo daquela opressão dos filisteus. Mas ele disse: olha, o sinal da minha força é esse cabelo, do meu voto de nazireu, que fui consagrado desde o ventre da minha mãe. Se alguém cortar esse cabelo, se alguém raspar esse cabelo, vai-se embora a minha força e serei como outro homem qualquer. Se você abre mão daquilo que é especial de Deus na sua vida, se você abre mão daquilo que Deus faz e fez e continua fazendo na sua vida por qualquer razão, vai-se embora toda a sua força espiritual e você fica como qualquer outro homem vulnerável no meio deste mundo perverso e corrompido. Cuidado por preservar as coisas que Deus tem feito por você, preservar as coisas que Deus tem feito em você, preservar as coisas que Deus tem colocado no contexto em que você vive. Cuidado, tome cuidado, porque não sabendo preservar as coisas de Deus, você corre o risco de tornar-se uma pessoa como outra qualquer, e não aquela pessoa especial aos olhos de Deus, aquela pessoa chamada filho amado de Deus. Tome cuidado para não se destituir, se autodestituir da bênção de Deus na sua vida pessoal, na sua vida particular. É sempre um cuidado, é sempre um alerta. Vamos para o verso 18. Olha o que aconteceu então. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobria todo o coração. Olha só, com quem está o seu coração? Olha em que mãos foi parar o coração de Sansão. Nas mãos daquela mulher que estava disposta a destruir a vida dele. Estava disposta a desqualificar a vida dele como um nazireu de Deus, como um escolhido de Deus. E ali naquele contexto, então, o coração mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, deixa eu ler aqui, mandou chamar o príncipe dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração, porque agora ele me descobriu todo o coração. Então, olha como o coração é decisivo nas nossas relações, como o coração é importante. Por isso que Deus, na sua sabedoria, diz: filho meu, dá-me o teu coração, para que tu não tenha o perigo de entregar esse coração em mãos erradas.
entregar esse coração em caminhos errados, entregar esse coração em propósitos errados. Dá-me o teu coração antes que você faça alguma coisa errada com o seu coração, porque a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, ele é corrupto, e ele é capaz de se corromper, e é fácil um coração se corromper, quando ele é seduzido. Então Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração, deixa o teu coração comigo, na minha mão, porque é o lugar onde ele vai estar seguro. Se você deixa o seu coração ao léu da sorte, corre o risco de você entregar o seu coração na mão errada. E olha lá o que aconteceu, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Olha aí o dinheiro, a transação. É isso que ela fez. Entregou aquele que habitava com ela confiadamente e ela o transferiu num objeto que ela comercializou com os príncipes dos filisteus. Então ela ganhou uma importância para fazer aquilo. Então não era uma situação acidental, ocasional, era uma situação de caso pensado. Ela então faz aquilo com ele. Veja só, bote aí para mim Isaías 26, 3, só para a gente dar uma paradinha aqui e fazer uma reflexão. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, em outra versão, assim, Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firmada nele. Então, vale dizer, Deus conservará em perfeita paz aquele cujo coração está nas mãos dele. Então isso é muito importante para a gente entender. No cenário que Sansão viveu e nas situações que ele escolheu viver, ele estava muito vulnerável, enquanto o crente deve escolher: tu conservarás em perfeita paz. Ele não disse lá que a alma dele estava atribulada e estava, muito oprimido, por isso que ele fez o que fez. Agora você precisa ter sua vida em perfeita paz, para que a bênção de Deus não te abandone, porque você confia em Deus. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito, cujo coração é firme nele, porque ele confia no Senhor, Então vamos passar agora para os versos seguintes. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos. Olha o cenário. Ela então agora usa todo o seu charme e faz com que ele durma nos seus joelhos. E tendo chamado o homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então o que ela fez? Subtraiu daquele homem aquilo que Deus lhe havia dado. E agora ele está vulnerável por causa em que mãos está o seu coração. Onde é que você habita confiadamente? No seu trabalho, na sociedade, nas relações, em todas as áreas. Tenha a viva certeza de que o seu coração está nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor é que está a nossa segurança, a nossa estabilidade. Deus então nos dá um alerta nessa palavra, porque foi exatamente porque o Sansão colocou o seu coração no lugar errado que ele padeceu o que padeceu. Então temos que ser chamados hoje à nossa compreensão de que o nosso coração tem que estar prioritariamente, especialmente nas mãos de Deus. Tem que entregar o coração ao Senhor, para que Ele o conduza pelos caminhos da vida, para que Ele o blinde das situações erradas da vida, para que Ele possa transformá-lo a ponto de Ele desejar as coisas do Altíssimo e não as coisas que se encontram em Dalila ou em Gaza ou em qualquer outro lugar para onde ele foi conduzido pela sua própria carnalidade. E eu estou falando aqui, não é só, a Dalila é um símbolo,
é o símbolo daquilo que te desvia dos caminhos de Deus. É o símbolo daquilo que ocupa o seu pensamento, seu sentimento, seu coração. É só um símbolo para que você saiba que existem 1000 maneiras de você se distanciar de Deus. Mas existe uma maneira segura de você se ancorar em Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. É essa entrega que faz da sua vida uma vida que vai viver em perfeita paz, porque você confia no Senhor. Então é sempre um momento de escolha. Jesus foi tentado 3 vezes, como Sansão foi tentado 3 vezes. Jesus sempre disse, a palavra está dizendo o que eu devo fazer. E a palavra vem do Espírito do Senhor, e não da boca do Satanás, e não da boca da serpente. Então nós temos que ter uma habilidade em discernir os espíritos que estão nos induzindo a fazer isso ou tomar aquela decisão. A nossa decisão deve ser sempre buscar na palavra, liderada pelo Espírito, aquilo que deve ocupar e encher o nosso coração. É esvaziar-se do velho homem, é encher-se do velho homem, é estar em Cristo como nova criatura, é deixar que a palavra do Senhor, como espada penetrante, entre no nosso coração e traga de dentro para fora as intenções do nosso coração. Quem somos nós? Que pensamentos, que motivações, que sentimentos? Se encontrarmos alguma coisa, como uma raiz de amargura, como um estresse, como alguma coisa, pare, separe um momento, ore ao Senhor e diga, Senhor, o meu coração está aqui, quero colocá-lo nas tuas mãos. Sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. O Evangelho é esse esforço de Deus em nos preparar para viver neste mundo conturbado de uma maneira que nos seja agradável, vencedora, vitoriosa e que glorifique o nome do Senhor e nos livre do mal, não é? Assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha afastado dele. Então ele estava iludido a respeito da vida dele. Naquele momento em que ele entrega o coração verdadeiramente àquela mulher, e naquele momento em que ela tira as suas tranças, que era o símbolo da sua força, quando ele desperta, ela diz, olha, os filisteus vêm aí. Ele pensava que ainda podia ser tão forte quanto era antes, mas agora o Senhor se havia retirado dele. Esse é o problema. É quando você pensa que é forte, é quando você pensa que ainda está por cima de tudo e que vai ser capaz de controlar tudo, administrar tudo e dominar tudo, mas você não se dá conta de que o Senhor já tirou a proteção que Ele lhe dava, porque você escolheu o caminho errado, as escolhas erradas, insensatas. Então ele estava iludido, eu vou para a luta e eu vou ganhar de novo. Mas desta vez ele tinha perdido o que Deus lhe havia dado. E agora ele estava por conta e risco na mão daquela mulher que por dinheiro o entregou a uma transação duvidosa. Assim a vida muitas vezes nos engana. E se a gente não tiver a sabedoria do Espírito, aquela sabedoria que vem do alto, a gente corre o risco de se desestabilizar. Então é possível que a gente esteja governando a vida por uma sabedoria animal, terrena e diabólica, como diz a Bíblia. Era o caso ali daquela transação. Mas Deus disse, não vou participar disso, porque você entregou seu coração na situação errada. E Deus sai. E agora, aquela força que Deus lhe dava para vencer, ele perde. E agora o que vai acontecer como consequência disso? Veja lá, o próximo. Olha lá, ó. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, lá no mesmo lugar onde ele encontrou a prostituta. Fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze
e ele virava um moinho dentro do cárcere, aquele negócio que os burros puxam para fazer a cega, para fazer a farinha, triturando o grão. E ele então agora tinha que ficar puxando aquele moinho para triturar o grão. E ele ali cego fazendo aquilo. Era um tempo que ele podia refletir sobre muita coisa que tinha acontecido na vida dele. Ele não morreu, mas ele estava ali carregando aquele moinho, dando voltas e voltas, correndo em círculos, sem saber como sair, sem saber para onde ir, perdido, cego, sem visão. Consequência de ter colocado seu coração no lugar errado. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Siga os conselhos da palavra de Deus e você se livrará de muitas situações atribuladas na sua vida. E ele passa aquele negócio ali, vivendo ali naquela agonia. Olha o que aconteceu com ele, quer ver? E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, leiam comigo, começou a crescer de novo. Deus sempre lhe dá uma segunda chance. Deus sempre lhe dá uma oportunidade. Aquele cabelo raspado fez que ele ficasse cego ali por conta daquela ação, foi para a escravidão, mas lá dentro do cárcere, lá dentro da violência que ele estava sofrendo, lá dentro da sua cegueira, lá dentro daquela agonia toda, o seu cabelo começou a crescer de novo. A sua força começou a ser restaurada. Deus olha para nós, no meio das nossas dificuldades e lutas, no meio das nossas derrotas, no meio das nossas escorregadas, no meio dos nossos pecados, no meio das nossas desavenças espirituais, emocionais, materiais. Deus olha e começa a restaurar a nossa vida quando nós começamos a meditar naquilo que nós fizemos, por onde andou o nosso coração, por que caminhos andaram os nossos pés, por que sentimentos nós nos movemos e por que motivações nós nos movemos. E vamos tendo convicção de que o nosso coração precisa de uma nova oportunidade. E aí o seu cabelo começou, é símbolo da força que se renova nos momentos que estamos mais fragilizados. Lá atrás, quando ele estava tão fragilizado que sua alma não podia suportar, ele colocou seu coração no lugar errado. Agora aqui, ele vai colocar o seu coração no lugar certo. Aqui ele vai se recuperar como pessoa. Embora todo sequelado, mas ele vai terminar a sua vida de uma maneira extraordinária. E vocês vão ver como é que acontece isso, né? Vamos para frente. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom. Então os filisteus tinham um deus chamado Dagom e eles queriam oferecer um grande sacrifício a esse deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Então eles diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos. Então, na verdade, eles estavam falando que através daquele conchavo todo, Deus havia entregue nas mãos deles essa figura, que estava determinada por Deus que seria o que libertaria Israel, desde o início do ventre da sua mãe. Mas agora eles estão querendo se alegrar porque eles conseguiram neutralizar a obra de Deus. Neutralizar a obra de Deus na vida do Sansão. E o grande risco é esse, é quando o mundo consegue neutralizar a obra de Deus na sua vida. É quando o mundo consegue neutralizar a ação de Deus no seu coração. E assim, às vezes, nós iludidos na vida, como Sansão iludido foi, acaba caminhando pelos caminhos errados e as consequências vêm. Mas Deus te lembra, Deus nos alerta. A pregação da palavra é um alerta constante. A pregação da palavra é uma chamada constante para que nós façamos uma avaliação de onde está o nosso coração, para que tenhamos a consciência de que ele deve estar
na presença e nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso que na celebração da ceia, disse o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba deste vinho. Ou seja, examine-se e reafirme a sua aliança com o Senhor. Então, examine-se e reafirme a sua aliança com o nosso Senhor. Para se alegrarem e diziam, nosso Deus nos entregou. Veja o verso seguinte. Aí, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Então Deus nos entregou nas mãos esse Sansão que fazia esse estrago todinho no povo lá, mas seu coração estava comprometido com outras coisas. E agora eles estão se alegrando porque o Sansão vai ali agora ser alvo de uma apresentação para que eles se alegrassem com a sua desgraça. Veja só o que acontece. Alegrando-se-lhe no coração, disseram, mandai vir a Sansão. Olha, o coração deles se alegraram com a desgraça do Sansão. Nosso coração se alegra com o quê? Com o que o nosso coração se alegra? Com o que o nosso coração se enche de bênção, de alegria? Ali o coração daqueles que louvavam o Deus Dagom, mandai vir a Sansão, para que nos divirta. Então, muitas vezes, a vida de um crente vira chacota para o mundo, não é? E a gente tem que ter um cuidado disso. Não quer dizer que a gente seja perfeito, mas quer dizer que a gente precisa ter a sensibilidade de estar avaliando constantemente o nosso coração e ter a certeza de que ele está nas mãos do Senhor e não nas mãos controversas do mundo ao nosso redor, né? Para que nos divirta, trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia quando o fizeram estar em pé entre as colunas do templo. Tinha 2 colunas no templo. Então puseram Sansão ali para servir de escárnio para todos aqueles que estavam ali naquela celebração, né? Olha que situação para um servo de Deus, foi chamado para uma bênção, para um ministério extraordinário, alguma coisa especial, e olha a situação para onde ele chegou. Veja só o que aconteceu. Disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão, deixa-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste entre elas. Então, o que o Sansão fala? Pega a pessoa que o estava conduzindo, estava cego, né? Estava conduzindo, ele diz assim, coloque a minha mão numa coluna e a outra mão na outra coluna, para que eu apalpe as colunas que estão sustentando esse templo. O cabelo dele estava crescendo. E agora ele diz, me ajude aqui, neste último cenário da minha vida. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então o cenário era um monte de gente ali, príncipe, todo mundo, a liderança, e ali está Sansão, objeto de um escárnio. Olha o que acontece. Sansão clamou ao Senhor, veja aí. Naquele momento, Sansão não ficou com raiva de Deus, não se aborreceu porque Deus tinha abandonado, não fez nada disso. Ele passou aquele tempo lá e ele chegou à conclusão, eu só tenho uma coisa a fazer, clamar ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ou seja, dá-me força. A palavra vingança aí não é a palavra de eu quero me vingar porque eu sou tão mal quanto eles. É a palavra, eu quero um ato de justiça. Eu quero restauração da coisa certa. Então veja o que é que aconteceu. Então, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa,
e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. Então, ele abraçou-se ali com aquela coluna e ele fez força de um lado e de outro. Olha o que acontece no cenário. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que eu havia matado na sua vida. Então, na sua morte, diz Sansão, ele fez mais estrago na vida dos filisteus do que durante toda a sua vida. E aquilo foi uma oração que ele fez. Então ali ele se entrega naquela situação e ele faz aquilo como símbolo de que aquela nação que era opressora se destrói ali na destruição daquele templo, daquele Deus, daquela adoração toda. E ele sabe que a minha vida é o preço desta experiência. E assim ele dá a sua vida naquele momento, porque ali ele já tinha a ideia de que ele tinha que fazer isso, e porque o seu cabelo havia crescido, sua força foi restaurada. E ele usa aquele momento para esta última ação da sua vida. Então, meus irmãos, isso, veja se tem mais alguma coisa lá, além desse aí, não, né? Não, então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel por 20 anos. Então, conclusão, ele foi sepultado na família, com honra, com respeito, depois de terminar essa trajetória, que não foi uma trajetória bonita, foi uma trajetória sofrida. Por quê? Porque ele colocou o seu coração no lugar errado. Quando a gente erra o lugar onde deve estar o coração, a gente acaba sofrendo as consequências. Então, filho meu, dá-me o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Esta é a alerta da palavra de Deus para nós nesse momento. Que o Senhor nos conduza. Amém?